Sabe aquele sentimento de que você nasceu para algo grande, mas que as circunstâncias da vida insistem em te manter pequeno? Se você já sentiu isso, esta história é para você. Acompanhe a jornada que vamos contar agora e veja como a mudança de um único pensamento pode transformar um destino inteiro. No coração de uma comunidade vibrante, mas esquecida pelas grandes avenidas, vivia uma jovem chamada Luana. Sua casa era simples, feita de madeira e com telhado de zinco, localizada no topo de uma ladeira íngreme que se transformava em lama a cada chuva. Todos os dias, antes que os primeiros raios de sol rompessem o horizonte, Luana já estava de pé. O despertador não era necessário. O som distante dos primeiros ônibus da cidade já a acordava. Caminhava em silêncio pela rua de terra batida, os olhos fixos no chão, evitando os buracos e, mais ainda, os olhares de quem já a julgava pelo local onde morava. Seus passos eram pesados, não pelo cansaço físico, mas pelo peso dos pensamentos que ocupavam sua mente. Luana carregava um sonho ardente em seu coração, um sonho que parecia grande demais para a realidade que vivia. Ela sonhava em ser uma renomada arquiteta. Não era apenas sobre desenhar prédios bonitos. O sonho de Luana era construir moradias dignas, seguras e bonitas para pessoas como ela, que viviam em comunidades negligenciadas. Ela sonhava em transformar a paisagem de sua própria rua, de sua própria casa, de sua própria comunidade. Sonhava em provar a si mesma e ao mundo que a origem não define o talento e que ela poderia criar algo importante e duradouro. Mas como um eco insistente, um pensamento limitante vinha logo atrás de cada lampejo de esperança. Isso não é para você, Luana. Arquitetura é curso de gente rica. Você nasceu aqui e vai morrer aqui. Pessoas do nosso bairro não viram doutores. Essas frases se repetiam em sua cabeça dia após dia, como uma voz silenciosa, mas poderosa, que a convencia de que seus sonhos eram grandes demais para alguém tão pequeno quanto ela acreditava ser. Assim, Luana vivia em um estado de sobrevivência. Ela trabalhava em um emprego simples, pagava suas contas e ajudava a família, mas nunca ousava dar o primeiro passo real em direção ao seu verdadeiro desejo. O medo do fracasso e a crença na sua própria inferioridade a paralisavam. Ela assistia aos anos passando, os sonhos se tornando cada vez mais distantes e a ladeira cada vez mais difícil de subir. Até que, em um dia nublado, algo diferente quebrou a rotina de sua resignação. Era hora do almoço, e Luana, cansada e com a mente cheia de pensamentos sombrios, sentou-se em um banco de uma pequena praça perto do trabalho. A praça era modesta, com poucas árvores e um chafariz seco. Ao seu lado estava um senhor idoso, de aparência simples, mas com olhos que transmitiam uma calma profunda e um brilho de sabedoria. Ele observava o movimento da rua com atenção, sem pressa. Luana suspirou profundamente, um suspiro que carregava toda a angústia de seus sonhos sufocados. O senhor, sem desviar o olhar da rua, perguntou com uma voz tranquila e reconfortante: "Filha, por que você parece carregar todo o peso do mundo em seus ombros?" Surpresa com a pergunta e com a mansidão da voz, Luana ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Ela olhou para o chão, para suas mãos calejadas, e respondeu com sinceridade: "Porque eu tenho sonhos grandes, mas nasci pequena demais para eles." O senhor sorriu levemente, um sorriso que não era de deboche, mas de compreensão. Ele não disse nada de imediato. Em vez disso, olhou para uma pequena planta que crescia fresta entre duas pedras do pavimento da praça. Era um broto frágil, delicado, mas estava ali, rompendo o concreto duro ao seu redor com uma determinação silenciosa. "Você está vendo aquela planta?" ele perguntou, apontando para o pequeno broto. Luana seguiu o olhar do senhor e assentiu com a cabeça. "Um dia,
Ela foi apenas uma semente minúscula, quase invisível, continuou ele. Mas dentro daquela semente minúscula já existia a promessa de uma árvore inteira, com raízes fortes e galhos que tocam o céu. Luana ficou pensativa, absorvendo a imagem e as palavras. O Senhor continuou: "O problema, minha filha, não é nascer em um lugar pequeno ou ser pequeno. O problema é acreditar que você deve permanecer pequeno." Aquelas palavras, simples e diretas, tocaram algo profundo dentro de Luana. Era como se uma luz tivesse sido acesa em um quarto escuro que ela ocupava há anos. Pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu algo crucial que nunca havia notado antes. O tamanho de sua vida não era definido pela ladeira onde morava, pelas pedras no caminho ou pela opinião dos outros. O tamanho de sua vida era definido por seus próprios pensamentos e crenças. Naquela noite, Luana chegou em casa e, em vez de se render ao cansaço e à rotina, ficou sentada em silêncio por um longo tempo. Ela pensou em todas as vezes que desistiu antes mesmo de tentar, em todas as oportunidades que deixou passar, porque acreditava que não era capaz, porque aceitou a narrativa de que pessoas como ela não tinham direito a grandes sonhos. E naquele momento de introspecção e silêncio, algo mudou fundamentalmente dentro dela. Luana respirou fundo, enchendo o peito com uma determinação nova e vibrante, e disse para si mesma com convicção: "Talvez eu não tenha nascido em um lugar grande, mas isso não significa que eu não possa construir algo grande." No dia seguinte, ela acordou diferente. Não foi uma mudança mágica e instantânea em sua realidade externa. A ladeira ainda estava lá, a casa ainda era simples, o trabalho ainda era difícil, mas seus pensamentos já não eram os mesmos. Luana começou a agir com uma nova mentalidade. Começou a procurar informações sobre cursos de arquitetura, a estudar por conta própria, a observar a estrutura das construções com olhos de especialista. Começou a tentar, mesmo com medo, passo a passo, dia após dia. Ela foi crescendo, aprendendo e superando obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Porque quando a mente cresce, a vida inevitavelmente começa a crescer junto. Anos depois, Luana realmente se tornou uma arquiteta de sucesso, reconhecida por seus projetos inovadores e sociais. Não foi por sorte, mas porque em um simples banco de praça, ela descobriu um segredo que mudou tudo. O mundo raramente limita nossos sonhos. Na maioria das vezes, somos nós que os limitamos com nossas próprias crenças e medos. E naquele dia, Luana entendeu algo que nunca mais esqueceu. Quem pensa pequeno vive pequeno, mas quem decide enxergar o próprio potencial pode transformar completamente o seu destino. Grandes histórias quase sempre começam com uma única decisão silenciosa dentro da mente. A decisão de acreditar que você pode ser maior do que sempre disseram que você era. Esta história tocou seu coração e fez você perceber o poder de pensar grande? Então, já deu o primeiro passo para transformar sua mentalidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Deixe seu like se você acredita que o potencial está dentro de cada um de nós e comente aqui embaixo: qual é o seu grande sonho que você vai começar a construir hoje? Faça parte de uma comunidade que acredita no crescimento, na superação e no verdadeiro potencial que existe dentro de cada pessoa. Porque quando você muda seus pensamentos, você começa a mudar o seu futuro.